ela se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo, porque você continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar um passeio por essa carta maravilhosa, que fala tanto ao nosso coração, como ter um coração agradecido a Deus. Tem riquezas nessa palavra que vai te ensinar profundamente a você entender, né? A você ter uma comunhão, né, especial com o Senhor. E o texto de Filipenses 2, no versículo 1 e 2, diz assim: portanto, nós vamos ler até o 14, no decorrer da mensagem, mas aqui eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Veja que lindo. Então o Senhor está falando ao nosso coração, que a gente tem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo carinho, a mesma determinação, o mesmo disposição que Jesus tinha para conosco. Então isso vem de dentro do nosso coração. E essa carta escrita aos Filipenses, né, para a igreja de Filipos, né, a cidade de Filipos, ela foi narrada no livro também de Atos, no capítulo 16. E conta um pouco a história do apóstolo Paulo, de como tudo se passou, de como ele entrou na cidade de Filipos, que era uma colônia militar, que era regida por militares. E essa passagem mostra uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, em que ele levou consigo o jovem pastor chamado Timóteo. Veja que lindo. E depois de passar um tempo pregando a palavra, Paulo foi impedido pelo Espírito de seguir pregando a palavra pela Ásia. O Espírito Santo de Deus o impediu, está descrito no capítulo 16. E certa noite, Paulo teve uma visão. E isso está descrito em Atos 16:9, em que ele viu um varão macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que lindo. Então, a necessidade que havia naquela região do apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus. Foi quando o apóstolo Paulo começou a pregar a palavra nas cidades. E uma delas, a cidade de Filipos, para onde essa carta, né, aos Filipenses, ela foi escrita. E houve a conversão de muitas pessoas, dentre elas uma mulher chamada Lídia. Ela era uma comerciante de púrpura, que é de roupas, e ela era muito influente, uma pessoa muito conceituada na cidade, e ela se aproximou do apóstolo Paulo em uma das reuniões que havia. Ali ela ouviu a palavra e o coração dela se aqueceu e ela aceitou a palavra de Deus. Ela se converteu, no caminho de Jesus, como era dito naquela época. E ela foi batizada, toda a sua casa foi também. E ela convenceu o apóstolo Paulo de se hospedar na casa dela. Veja que privilégio, minha gente. Veja que coisa linda. Em Atos 16 narra. E também o apóstolo Paulo, ele pregava com muito poder a muitas pessoas. E uma dessas pregações que converteram muitas pessoas, converteu uma escrava, que ela adivinhava, e dava muito dinheiro aos seus senhores. E ela passou dias atrás do apóstolo Paulo e alguns discípulos, dizendo: este é um homem de Deus, ele prega a palavra de Deus. E ali ele viu que ela tinha demônios, ela era possuída por alguns demônios que adivinhavam. E os seus senhores ganhavam dinheiro. E ali ele repreendeu esse espírito maligno na vida dessa escrava. E ela foi liberta. Por causa disso, esses senhores lançaram o apóstolo Paulo e Silas na prisão. E eles foram presos. Ali, à meia-noite, eles começaram a orar e adorar a Deus. Quando isso aconteceu, houve um terremoto. E as algemas, eles foram acorrentados no cárcere inferior, lá embaixo.
e o terremoto fez com que aquelas algemas se quebrassem. E o carcereiro pensou que todos tinham fugido, ia se matar. E o apóstolo Paulo disse, não faça nada contra você. E ali ele fez, o que eu faço para que eu seja salvo? Eu e a minha casa. Aí o apóstolo Paulo disse, aceite Jesus como seu Senhor e será tu e tua casa será salvo. Veja que coisa linda. E a partir dali, esse carcereiro curou de Paulo, das suas feridas, que ele foi açoitado. Que coisa linda, queridos. Tudo isso está descrito no livro de Atos e aconteceu na cidade de Filipos. Veja que maravilha. E todas essas histórias, né, descritas pelo apóstolo Paulo nos ensina muito. Nos ensina coisas maravilhosas. Então, diante de todas essas situações vividas pelo apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, como podemos ter um coração agradecido a Deus? Como podemos ter esse coração? Em primeiro lugar, temos um coração agradecido a Deus quando somos humildes uns com os outros. Isso está descrito em Filipenses 2:3, quando diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E no versículo 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? O próprio Deus se fez carne através de Jesus. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então essa é a humildade que o Senhor quer que tenhamos diante de nós mesmos, diante dos nossos irmãos. Né? Muitas vezes nós não nos sujeitamos às autoridades, né? Nos rebelamos a autoridades, né? Quando, como por exemplo, tem um decreto em que determina que usemos máscara, que saiamos às ruas usando máscara. Para quê? Porque protege a nós e aos outros. É um respeito que nós temos que ter aos outros irmãos para não contaminar. Então, quando fazemos isso, desrespeitamos um decreto como esse do governo, nós não estamos nos sujeitando à autoridade. Isso acontece muitas vezes quando a gente não se sujeita, diante de uma autoridade espiritual. A gente se rebela, a gente não respeita, os nossos pais, os nossos irmãos, o nosso esposo, a nossa esposa. Nós não nos sujeitamos em amor, porque a palavra diz que a gente precisa se sujeitar em amor, não por força, nem por raiva, mas por amor. Quem é a mulher que não é tão amada pelo seu esposo, não é tão querida, tão respeitada, porque a palavra do Senhor diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa precisa amar e respeitar o seu esposo. Então isso é ser humilde, é se sujeitar em amor um ao outro. Isso é lindo, queridos. E a palavra do Senhor diz em Tiago 4:6 que antes ele dá maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ao humilde o Senhor dá graça. E em Mateus 11:29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando a gente é humilde, a nossa alma descansa no Senhor. Nós temos um descanso para o nosso espírito, a nossa mente, porque a nosso coração ele está sossegado diante do que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa encarar os desafios da vida de uma forma humilde, tranquila, e não de forma soberba. E em Romanos 12:16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos.
Então é isso que o Senhor quer para nós, né? Para que possamos ter um coração agradecido ao Senhor, que esse texto nos revela, que a gente seja humilde diante dos outros. Em segundo lugar, temos o coração agradecido a Deus quando nos preocupamos com as necessidades dos irmãos. Veja que lindo. E esse momento da pandemia, queridos e queridas, é o que mais tem tocado os nossos corações. Nos preocuparmos uns com os outros, com os nossos irmãos, com as necessidades dos nossos irmãos. E isso está no texto, né? Em Filipenses 2:4, né? Que vamos ler agora. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Cada qual também para o que é dos outros. Então, nessa pandemia, nós temos visto tantas atitudes maravilhosas de bondade, de benignidade, de pessoas se preocupando, não é, com o bem-estar. Quando você liga para uma amiga, para um amigo, e você se preocupa com ele, com o seu bem-estar, com a sua mente, com o seu coração, por estar sozinho, em isolamento, muitos não estão recebendo visita. Você está se preocupando com o seu irmão. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso. Um exemplo. Porque ele explica mais à frente, né, de que ele envia Timóteo para ajudar a igreja de Filipos. Isso está em Filipenses 2:19. E Timóteo sabia das necessidades daquela igreja, porque ele era um homem compromissado com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo enviou para reforçar o crescimento da igreja de Filipos. Veja que lindo. E ele não era negligente com a obra de Deus. E em seguida, o apóstolo Paulo fala também de um irmão muito querido, chamado Epafrodito. Isso está em Filipenses 1:25-27. Epafrodito, trabalhando na obra do Senhor, ficou muito doente. Muito doente. Ele quase chegou a perecer, a morrer. E o apóstolo Paulo pediu à igreja de Filipos que orasse por esse irmão, para que ele não falecesse, para que ele não morresse diante da enfermidade. Porque o apóstolo Paulo disse que isso seria tão difícil, que seria uma tristeza sobre tristeza. Veja, e a igreja de Filipos orou incessantemente pelo irmão Epafrodito. E Deus o poupou da morte. Veja que coisa linda. Por isso que o texto diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando nós oramos pelos enfermos, pelos nossos irmãos, nos preocupamos com o irmão que está doente, que está precisando de uma necessidade, nós estamos nos preocupando uns com os outros. Às vezes não é só o alimento físico, não é uma comida, não é uma cesta básica, é o alimento espiritual que nós precisamos nos preocupar uns com os outros. E nessa pandemia, isso tem sido um exemplo maravilhoso. Na nossa igreja, tem tantos exemplos lindos de pessoas que estão se doando, fazendo cestas básicas para doar. Essa semana eu tive um exemplo maravilhoso, eu vi no grupo familiar. Daniel e Iris entregou uma cesta básica a uma irmãzinha com tantos filhinhos. Foi lindo ela agradecendo. Então isso é muito bonito. Lenita também faz. Tantos irmãos que têm feito. Então isso é um exemplo. Porque a própria mulher de Provérbios 31 diz que ela estendia a mão aos necessitados. Veja que bonito. Essa característica também da mulher de Provérbios 31. Que nós devemos seguir. Então, em terceiro lugar, temos um coração agradecido a Deus quando fazemos todas as coisas sem murmurações nem contendas. Isso está em Filipenses 2:14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Queridos, quantas vezes Deus tem trabalhado tão poderosamente na nossa vida. Tem nos dado conforto, nos dado alegrias, nos dado o alimento espiritual, o alimento físico. E muitas vezes estamos a murmurar, a reclamar, porque acordamos um dia, não estamos bem. Reclamamos de um filho, reclamamos do marido, reclamamos da esposa, do chefe. Não estamos satisfeitos com o nosso trabalho, queridos.
Eu já disse isso tantas vezes nas lives. Nós temos vivido com muito pouco. Temos saído pouco, com exceção de pessoas que precisam sair para trabalhar e agora já está começando, não é, a liberar mais o trabalho, as atividades, o comércio, os restaurantes. Mas passamos muito tempo vivendo com muito pouco. Então nosso coração precisa estar um coração agradecido, não murmurando, não com contendas. Às vezes fazemos questão por tão pouco, discutimos, brigamos, né? Com pessoas da nossa família, com pessoas do nosso trabalho. Ó Deus, que tenhamos um coração benigno, bondoso, benevolente, mas complacente diante de tudo, com nós mesmos. Ontem eu assisti uma reunião tão importante no Ministério Público e a psicóloga fez uma observação tão importante, quando disse que muitas vezes a insatisfação, a nossa ansiedade, as nossas murmurações, as nossas contendas com nós mesmos, é fruto da nossa mente, das nossas insatisfações, porque não ficamos satisfeitos com o nosso trabalho, com o nosso agir, com as nossas atitudes, com o que estamos fazendo, exigimos demais de nós mesmos, não somos benevolentes conosco, com as nossas atitudes, então precisamos ser benevolentes conosco. Se fazíamos antes 100% uma determinada ação, uma atitude, um trabalho, e hoje só conseguimos fazer 80%, então vamos ficar satisfeitos com isso. Vamos tentar melhorar, claro, a cada dia, mas se nós não estamos conseguindo realizar o trabalho home office ou as nossas outras atividades dentro de casa, vamos nos contentar. Vamos pedir ajuda a Deus. E Deus vai acalmar nosso coração, a nossa alma, para ficar menos aflita diante de tudo isso. Para fazer todas as coisas sem murmurações e tem contendas. E pastor Pompeu, domingo, citou um versículo bem interessante, que se encontra em Provérbios 25, 24, falando da mulher rixosa. E pode ser o homem rixoso também, viu? Que reclama demais da mulher. Aqui ele fala da mulher rixosa, que diz assim: melhor é morar só no canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. O que é que esse texto está dizendo? Que é melhor que o homem fique em cima de um telhado, quase caindo, na beira de um telhado, do que numa casa ampla, com uma mulher falando o tempo todo, rixosa, reclamando, quando não tem uma palavra de ânimo, uma palavra de elogio para as pessoas que moram com você, com seus filhos, com seu marido, tudo reclama. Então é isso que o apóstolo está dizendo no versículo 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que o nosso coração fique em paz, para que a gente viva em paz, para que haja paz dentro dos nossos lares. Nós estamos tendo o privilégio, queridos, de viver com dias maravilhosos com as nossas famílias. Viva, aproveite cada minuto, aproveite para elogiar, para demonstrar o seu amor, o quanto você ama a sua família, o quanto você se dedica, o quanto ela é importante para você, o quanto você pode fazer por ela, o quanto você pode até pedir para ser ajudada também, que às vezes você nem deixava, você tomava tanto conta da casa e hoje você nem tem tempo de fazer tudo isso. E você está tendo a oportunidade de receber ajuda das pessoas que você mais ama. Amém? E faça isso. Não murmure, ore, não reclame, agradeça. Tenha um coração agradecido a Deus, porque em Filipenses 2,15, não é? O versículo seguinte diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Veja que lindo. Para que resplandeceis como astros no mundo. Você quer resplandecer como astro no mundo? O que é que um astro faz? O que é que o sol faz? Resplandece. Mostra a sua luz, mostra a sua glória.
Então, como é que você pode resplandecer diante de uma sociedade perversa, pecaminosa, corrompida, quando você demonstra o amor de Deus através das suas ações? Quando você demonstra um coração agradecido a Deus? Quando você é humilde? Quando você considera os outros? Quando você se importa com os outros? Quando você não tem um coração murmurador? Um coração de contenda? Um coração que você tem um coração pacífico, um coração pacificador, em que você é aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que ama, aquela pessoa que demonstra benignidade em tudo que você faz. É isso que faz você resplandecer como um astro, não é? Por isso que na parábola da candeia diz, para que serve a candeia? Ela serve para iluminar embaixo de uma mesa? Embaixo de uma cama? Não. Ela serve para iluminar toda uma sala. Por isso que ela é colocada, não é? No meio de uma sala para iluminar. Assim somos eu e você. Para iluminarmos, né? Através da nossa presença, né? Do nosso exemplo. Para que a gente possa ser sal e luz nesse mundo, como diz no versículo 15, corrompido e perverso. Para que a gente possa, através do nosso exemplo, sermos pessoas que iluminem e que tragam luz, não é? A todas as pessoas. Amém? E em quarto e último lugar, temos um coração agradecido a Deus quando aprendemos a nos contentar com o que temos. Veja que lindo. Isso está em Filipenses 4:11, quando diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz no versículo 13 de Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja que lindo. E o texto no original diz, posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então o apóstolo Paulo suportou tudo. Os açoites, as prisões, a ter fartura, a ter escassez, a ter abundância, a passar necessidade. Então essa palavra nos convida hoje a gente ter um coração agradecido a Deus, para que a gente possa aprender a nos contentar com o que temos. Com pouco, com muito, a padecer necessidade, a ter abundância. A gente aprender a repartir o que a gente tem com os menos necessitados, a repartir a palavra de Deus, a pregar a palavra às pessoas mais próximas de nós, aos nossos amigos, até os nossos pessoas que a gente não gosta. A gente poder repartir essa palavra para que um dia a palavra chegue aos corações e essas pessoas possam verdadeiramente ter um encontro profundo com o Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra, não é, que o apóstolo Paulo nos ensina também seja uma verdade na minha vida e na tua vida. Porque não há nada que Deus não possa suprir na minha e na tua vida. Como eu digo, temos vivido com muito pouco. Deus tem suprido aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Que nesse momento Deus possa verdadeiramente trabalhar no teu coração, para que você possa ter um coração agradecido pelo que você tem, pelo que Deus tem dado a você, para que você possa ser esse canal de bênção na vida da sua família, dos seus filhos, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, sendo essa luz que ilumina como um astro, não é? Que ilumina todo dia e à noite também. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus e vamos orar por essa palavra tão preciosa que eu sei que foi ministrada ao meu coração de uma forma toda especial, que também ministrou o seu, para que você aprenda, através dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a termos verdadeiramente um coração agradecido a Deus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por essa palavra.
Obrigado porque tu ministrasse ao nosso coração de uma forma toda especial. Eu te peço humildemente que tu abençoe cada pessoa que adentrou nessa live, que vai ouvir essa palavra. Que essa palavra ministrada de uma forma toda especial possa encontrar um terreno fértil e dê muitos frutos para a honra, glória e louvor do teu nome. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos.